Neste domingo, dia 7 de abril, a prisão do ex-presidente Lula completa um ano. O percurso que levou ao cárcere é repleto de injustiças que demonstram que Lula é um prisioneiro político. Veja na reportagem de Jomiak. A perseguição política ao ex-presidente Lula começou bem antes da prisão. Em 2016, ao ser levado ilegalmente e à força para depor na Polícia Federal, ela já se desenhava, explica o advogado constitucionalista Hugo Albuquerque. Não havia necessidade de mandar um aparato militar fortemente armado para a casa do ex-presidente para ele depor, sendo que ele poderia ser muito bem intimado, inclusive depor desde São Paulo por videoconferência. Não havia prejuízo. Então, ali já se montou um circo midiático, judicial, punitivista, que já mirava a condenação do futuro. Ninguém faria aquilo com o ex-presidente Lula se já não tivesse a ideia formada de condená-lo. A própria condenação sem provas pelo suposto recebimento de vantagens financeiras na reforma de um tríplex no Guarujá também é a amostra da perseguição, afirma o advogado. Basicamente, o presidente foi condenado, isso está na própria sentença, por um apartamento onde ele nunca viveu, nunca alugou, que ele teria recebido como uma propina para algo que não se sabe que favor ele fez para essas construtoras. No dia 5 de abril de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula, que se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, onde ficou por 2 dias. Lula recebeu o apoio de amigos e milhares de simpatizantes. No dia 7 de abril, Lula atendeu à determinação judicial e se apresentou à Polícia Federal. Já preso, várias situações mostram que as leis foram ignoradas pelo judiciário e a perseguição ao ex-presidente continuou. Você tem visto isso ao longo de todo o processo, como, por exemplo, agora que o STF, de maneira arbitrária, adia e tira da pauta um julgamento que poderia resultar ou não na soltura do ex-presidente Lula. Então, mais importante do que o direito e do Supremo Tribunal Federal aplicar o direito conforme a Constituição, há uma preocupação maior entre soltar e não soltar o ex-presidente Lula, com a conclusão já tomada, de não soltá-lo por razões políticas e não jurídicas, o que é um absurdo. O professor Paulo Silvino, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, afirma que todo o rito do processo judicial foi realizado, mas com ares de perseguição política. O rito jurídico, há um certo consenso entre os juristas de que foi seguido. O fato é, qual o rigor desse rito? Porque aí nós temos um ponto importante que faz com que a gente pense que este rigor contribuiu para uma prisão de natureza política ou que nos leva a entender que haja uma possível interpretação do cunho político, desse cerceamento dos seus direitos, não só da sua liberdade enquanto cidadão, mas da possibilidade da sua candidatura à presidência da República. Como parte dessa perseguição política, o ex-presidente Lula foi impedido de se candidatar à presidência da República e ainda viu o juiz que o condenou, Sérgio Moro, ser nomeado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Para o sociólogo, todo esse processo contra o ex-presidente facilitou os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Essa reforma da Previdência, que a meu ver é uma deforma da Previdência, nada mais é do que, assim como a prisão do ex-presidente Lula, nada mais são do que capítulos de uma mesma história. Quer dizer, um movimento que nos últimos 5, 6 anos vem cada vez mais se tornando importante, crescente, que é um movimento anti-esquerda, um movimento conservador e que, como a gente vê, lamentavelmente, não mostra um projeto ao país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.